Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem por aí? Grande Francisco Lang, como é que tá, mestre? Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, tem algumas pessoas para entrarem ainda, para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental, suas repercussões. A ideia de hoje é ser um papo bem aberto, bem rede de roda de conversa mesmo. Então, a gente vai, o pessoal da Vitude está entrando daqui a pouco, a gente vai fazer uma apresentação breve, chamada Montanha-Russa das Emoções. E a partir dessa apresentação, a gente vai abrir para perguntas sobre qualquer tema de saúde mental que vocês possam estar preocupados, possam estar sentindo. A gente vai ajudar vocês a entenderem qual é o impacto disso, principalmente nesse momento de quarentena que a gente está vivendo. E para quem é de RH, como é que você pode cuidar melhor da saúde dos seus colaboradores, dos dependentes deles, e como a Pipo pode te ajudar também, né? Numa introdução rápida, a PIPA é uma plataforma de benefícios em saúde. Hoje a gente atende empresas que têm essa necessidade tanto de ter uma corretora para poder atender as suas necessidades mais burocráticas, como a questão de corretagem de seguro-saúde, que a gente faz e consegue encontrar bons preços, boas condições no mercado, mas também outros tipos de solução, né, que variam desde fitness, soluções de telemedicina, soluções de atenção primária e soluções de saúde mental, como é o caso da Vitude, que vai estar com a gente aí daqui a pouco falando sobre isso. Um tema que é importante, acho que eu até recomendo para quem estiver aqui na sala, estou vendo que tem bastante gente da Pipo aqui, legal. Um ponto importante é a gente pensar qual o impacto que a quarentena e o isolamento social tem na nossa saúde mental, né? Hoje a gente sabe que os níveis de ansiedade, depressão e burnout, eles praticamente dobraram durante esse período. E eles continuam altos, né? Então, a gente precisa ficar muito atento, não só à saúde dos nossos colegas de trabalho, familiares, amigos, mas na nossa própria saúde mental. Setembro é o mês da conscientização à saúde mental e a gente vai estar fazendo várias iniciativas junto com vocês. Inclusive uma também relacionada ao cuidado à saúde mental do pessoal da própria Pipo. Nesse contexto, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o efeito do isolamento social, né? Antes da gente começar com o pessoal da Vitude, uma coisa interessante é que às vezes a pessoa ela pode ter gatilhos ou um contexto histórico de ansiedade, de depressão, e a quarentena vem para servir como gatilho, né? Então, o que que acontece? A pessoa, ela acha que está se sentindo mal, que não quer sair muito de casa, ela não pode sair de casa também devido à quarentena, e isso pode pode dar o start num quadro de ansiedade. Então, a gente vê muitas pessoas que eram, vamos dizer, borderline, né, tinham um pouco mais de ansiedade do que o normal, que é aquela ansiedade não saudável. E com o isolamento, isso vira um transtorno, isso vira uma condição de saúde que precisa de atenção e a pessoa não se dá conta, né? Então é importante que os RHs, quem tiver de RH aqui hoje com a gente, tenha isso em mente, né? Como que essa questão de trabalhar em casa, as pessoas que ficaram fora ou vão continuar em home office, qual que é o impacto que isso tem na saúde mental dessa pessoa. E não só isso, né? Muitos RHs que são focados na questão de produtividade, todo colaborador que tem um transtorno mental ou está numa situação ali borderline, ele pode ter uma queda significativa na produtividade. E às vezes nem ele sabe o que está acontecendo e nem o gestor de RH dele entende exatamente o que está acontecendo, né? Então é importante a gente ter isso em mente e fazer um rastreamento ativo, né? Uma das formas que a gente tem para fazer esse rastreamento são algumas avaliações. Hoje a Pipo Saúde aplica um questionário chamado Minha Saúde, a gente aplica isso para colaboradores e dependentes e a gente faz um rastreio ativo de saúde mental. Então, com isso, o RH já consegue ter um panorama geral de como é que está acontecendo, como é que estão acontecendo as coisas ali dentro. Uma outra coisa adicional que pode ser feita, a gente tem hoje um parceiro
em saúde mental, que é a Vitude, que consegue fazer alguns programas interessantes de palestras, interações via Zoom mesmo, como a gente está fazendo hoje, focando em saúde mental, focando no bem-estar mental dos colaboradores e tentando captar pessoas que possam ter algum desvio ali, alguma alteração, antes que isso escale e a pessoa tenha que, eventualmente, ser afastada do trabalho ou perca a sua produtividade no dia a dia, né? Eu vou aproveitar, vou abrir aqui para algumas perguntas. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter o pessoal da Vitude falando para a gente uma palestra bem interessante, que é uma palestra rápida chamada Montanha-Russa das Emoções. Então, eles vão falar como que essas oscilações que a gente está vivendo agora, não só como sociedade também, mas como pessoas que trabalham em casa, como é que isso pode afetar a nossa saúde mental e quais ferramentas a gente tem para entender o que está acontecendo e se defender disso. Mas eu queria, como é uma rede de conversas, né, a ideia não é só da gente ficar falando, colocando informações, eu queria ouvir também de vocês como é que vocês estão lidando com essa questão do isolamento social. O que vocês acharam que isso teve de impacto no dia a dia do trabalho de vocês, principalmente essa questão da divisão de vida profissional pessoal, a questão de aumento de produtividade. Algumas empresas notaram um aumento de produtividade, mas qual o preço disso, né? Será que isso não está vindo junto com uma alteração de saúde mental e bem-estar mental dos seus colaboradores? Então, eu queria, bem no formato rede de conversa, que vocês dessem os feedbacks, sair um pouco de testemunho de como é que vocês estão vivendo esse dia a dia. Eu sei que tem uma gestora aqui, que é a Oshir Vidal, então, pessoal, pode falar, fiquem à vontade. A ideia é ser uma troca bem aberta para a gente poder falar e tirar dúvidas de vocês sobre questões que muitas vezes podem ser sensíveis, mas a gente pode ajudar. Quem quiser abrir a câmera, também fiquem à vontade para abrir a câmera, abrir o microfone para falar alguma situação que passou, alguma dificuldade no dia a dia, tá? Então, podem mandar no bate-papo, podem mandar perguntas via câmera e microfone aberto. E, enquanto isso, eu vou falar para vocês um assunto que é super importante e que a gente está montando, a gente está com um projeto pronto para atacar isso dentro da Pipo, que é o burnout, né? O que é o burnout? O burnout, alguém já ouviu falar em burnout? Sabe o que é? O que vocês já ouviram falar de burnout? Mandem aqui no bate-papo para a gente. Então, o burnout, ele é uma síndrome que é caracterizada por exato, Lúcio. Ele está relacionado ao cansaço, exaustão, né? Mas muitas vezes, principalmente relacionada ao trabalho. Então, é quando a sua carga de trabalho, ela está dando um impacto na sua saúde mental que não é um impacto natural e normal esperado no dia a dia. E isso acaba influenciando na sua vida pessoal e na sua saúde mental. E gera um processo de exaustão no qual você não consegue mais exercer suas atividades. Então, é importante a gente separar o que é um dia ruim no trabalho versus o burnout. O burnout ele é considerado uma doença no Código Internacional de Doenças e ele é uma doença que tem diagnóstico, tem tratamento, assim como qualquer outra. E a gente tem que ficar atento para esses sinais de alarme. Olha lá, o Balê. Poxa, Balê, que coisa, né? Você também, Toya? Balê ou Toya, será que vocês podem compartilhar com a gente, abrir a câmera e falar um pouquinho sobre como foi isso e a experiência de vocês? O burnout, ele... Boa. Fala lá, Balê, manda bala. Como é que foi a sua experiência? Eu acho que acho que foi um momento mais de, aliás, eu ainda estou em tratamento, né? Acho que isso teve uma consequência maior de entrar em depressão e etc. Mas eu entrei mesmo num ritmo que acelerado demais, assim, de autocobrança, de trabalho, e que ninguém conseguia perceber o quanto era nocivo, né? Na verdade, até tinha, no trabalho anterior eu tinha até incentivos
a trabalhar cada vez mais e era recompensado num sentido mais, cara, legal, bacana, isso aí tá resolvendo problema de madrugada, tá resolvendo problema o dia inteiro e é isso aí. E aí até chegar num ponto em que eu não entendia mais o porquê que eu não estava mais, tipo, que eu não tinha mais energia para nada, né? Até chegar num ponto em que eu falei, nossa, não consigo mais, será que o problema sou eu? Então, assim, entrei numa espiral de ansiedade e aí até chegar no momento em que eu já tava, tipo, eu não dormia mais, eu não conseguia fazer mais nada, eu tava num estresse absurdo o tempo todo e sem perceber, né, sem olhar para frente. Até que aí um dia, quando eu percebi isso mesmo, quando eu tive um problema maior, né, quando eu fiquei mais, realmente comecei a falta de ar, comecei a ter problema, falei, não, preciso parar. E aí eu parei, fiquei um tempo parado, ainda bem que eu tinha a sorte de poder ficar um tempo sem trabalhar, ficar um tempo de uma refletida, até perceber que de fato precisava de uma ajuda psicológica, né. Aí eu fui no psiquiatra, tô fazendo acompanhamento, então é bem importante, eu acho, ter isso, né, ter essa visão de quanto isso é nocivo, né, e quanto às vezes até é silencioso, né, tipo, você não percebe isso, você acha que é só um ritmo, né, um ritmo que você aceita e você consegue ir, e talvez a culpa é sua, né, de não conseguir manter esse ritmo por muito tempo, né, tipo, é bem complicado. Obrigado por compartilhar, Balê. A gente sabe que não é fácil compartilhar questões de saúde mental, né? Muitas vezes as pessoas têm receio de falar abertamente sobre o assunto, mas é legal você ter falado isso, que mostra que você superou isso e tá bem aberto para conversar. Me responde uma coisa, Balê, qual foi o primeiro sinal que você teve, né? Então a gente sabe que muitas vezes a pessoa entra muitas vezes está relacionado com uma espiral de trabalho, né? A pessoa começa a ficar cada vez dedicando mais tempo, mais energia ali para o trabalho, e aí uma hora isso volta, né? E aí você começa a sentir alguns sinais e sintomas. O que chamou a atenção para você de sinais não só mentais, mas físicos, né? Muitas pessoas têm sinais físicos, sudorese, mal-estar, podem desencadear crise de pânico, palpitação. O que você sentiu que te chamou a atenção? Então, eu acho que, assim, de nível de ansiedade, eu acho que era uma coisa que eu não achava muito, eu não achava que isso estava anormal, eu achava que era ok, mas eu acho que eu comecei a perceber mais, assim, principalmente momentos em que eu não estava fazendo nada, que eu não conseguia ficar bem, tipo, eu não conseguia ficar tranquilo, eu ficava agitado e às vezes até tremia um pouco, assim, sabe, tipo de putz, tem algo, parece que algo está faltando o tempo todo, mesmo quando eu estava para fazer alguma coisa que não era relacionado a trabalho, etc. Parecia que eu estava me cobrando ainda muito em alguma coisa que eu não sabia o que era. E outra coisa era que aí chegou no momento mesmo que eu comecei a não ter vontade de fazer nada, assim, de não ter vontade tipo, eu estava no trabalho, eu tinha momentos que parecia que eu meio que desligava, assim. A minha vontade era ficar, tipo, eu ia no banheiro, eu ia muitas vezes no banheiro e às vezes eu ficava parado, tipo, sem fazer nada, assim. Eu olhava, ficava me olhando no espelho, tipo, e aí? O que tá acontecendo, né? Tipo, e aí, eu vou para onde, assim? O que eu faço? Aí eu voltava, ficava um pouquinho e voltava. E aí eu ficava nesse ritmo. Às vezes eu parava e ia para casa, morava muito perto, né, do trabalho. Então eu ia para casa, ficava um tempo em casa, aí depois eu voltava e assim ficava um pouco nesse ritmo assim. Eu falei, não, tem uma coisa muito anormal, né? Tipo, não é um ambiente assim, não era um ambiente tão ruim assim para eu ficar tão estressado assim. Então eu ficava nisso assim, eu não conseguia entender o que era que era mais, eu não conseguia me entender mais, e eu era muito instável o tempo todo, eu não sabia exatamente como eu ia lidar com as coisas, então eu acho que foi nesse momento que eu percebi que eu não estava mais no controle, assim, que tinha algo passando no meu controle e que eu comecei a me cobrar ainda mais por isso, e eu acho que isso que foi a percepção de que eu estava na espiral. E aí quando eu percebi isso, aí eu tentei mudar de atitude, mas era muito difícil, assim, mudar. Então a minha forma de fazer isso foi parar tudo, sair de tudo, parar todos os compromissos, mas eu acho que foi, assim, foi sorte. Eu acho que até de não talvez ser pior, né, do que foi.
que eu ainda tinha essa oportunidade, né? Então eu imagino quantas pessoas não vivem isso por anos e acabam sofrendo problemas muito mais graves, né? Então, mas acho que foi isso, assim, a percepção de perceber que eu não estava mais no controle e não tinha mais eu não tinha mais vontade, assim, eu não conseguia mais pensar por mim próprio. Eu acho que esse foi um ponto que eu percebi bem claro isso. E ficar sempre ansioso em todos os momentos, mesmo que não sejam momentos em que estivesse trabalhando. Eram momentos que eu estava relaxando, mas eu não queria relaxar mais. Eu não tinha mais vontade de fazer nada mais. Então, foi um pouco isso. Eu não tinha mais hobbies, eu não tinha mais nada, assim. Eu engordei bastante, então assim, eu acho que foi a parte física também, isso me zoou bastante. Eu tive mais problemas, tive problemas pulmonares, que antes não tinha tanto, a minha alergia piorou, eu acho que eu tive vários pequenos problemas, assim, físicos, que talvez eu hoje pensando, eu acho que tinham relação também. Quanto tempo você ficou afastado do trabalho? Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses, 3 meses. que eu parei mesmo, sem fazer nada, e depois disso, ainda bem que eu encontrei a Pipo. Legal. Mas Bom, foi cara. basicamente esse período, assim, de me encontrar e perceber de fato que não era só o trabalho, era algo a mais também. Um E propósito aí, também, né? então Legal. foi isso. Quem acabou de entrar com a gente aqui, o Fábio, da Vitude, ele vai estar junto com a gente falando um pouco sobre saúde mental nessa rede de conversa. Se apresenta um pouquinho, Fábio, fala um pouco sobre o que você tem feito na Vitude, só para te dar um pouco de contexto. A gente acabou entrando no assunto de burnout e aí gerou o compartilhamento do Balê, falando um pouco da sua experiência. A Toya falou aqui também que já passou por uma situação semelhante, mas se apresenta, fala um pouquinho sobre você e da Vitude, acho que é legal dar esse contexto aí. Bacana, gente. Bom dia. Depois de um pequeno probleminha técnico, tudo resolvido, consegui estar aqui com vocês. Peguei um pouco do relato do Baleia aqui e me solidarizo com ele, porque já passei por isso também, né? Sou Fábio Camilo, sou psicólogo, tenho doutorado em psicologia da saúde. No meu doutorado, eu trabalhei com a criação de um teste de ansiedade, então passei estudando aí a ansiedade nesses últimos anos, né? E na Vitude eu respondo pela área de pessoas, assim como eu sou psicólogo clínico também e atuo aí com diversas situações que a clínica traz para nós, né? E também com palestras aí no geral para as empresas que estão cuidando da saúde mental dos seus funcionários, colaboradores, né? Como a gente quiser chamar. E a gente tem trabalhado especialmente nesse período de pandemia muito com temas como que vocês trouxeram agora, como especialmente estresse, ansiedade, depressão e outras coisas, e o quanto esse momento de pandemia acabou expandindo um pouco essas situações, né? Trazendo mais à tona isso para quem já sofria e até para quem não se achava num grupo de risco, digamos assim, ou numa situação de sofrimento que agora está acabando aí tendo sintomas e dificuldades de adaptação, né? Legal. O Fábio, você gostaria de colocar aqueles pontos da montanha-russa de emoções? Queria apresentar alguma coisinha? Acho que vale a pena, né? Claro, eu acho que a ideia, Thiago, é que a gente faça um papo participativo, né? Então a gente tem o chat aqui ao lado que as pessoas possam colocar aí dúvidas, interagir. Então, por favor, participem. A ideia aqui é a gente discutir junto mesmo formas de como cada um pode contribuir para o outro e para o todo nesse momento, né? Uma, Exato. uma, uma das ideias que a gente tem quando a gente fala disso de montanha-russa de emoções, né, é uma analogia com aquela questão da montanha-russa mesmo, né? Então, assim, para algumas pessoas diante de uma montanha-russa, alguns têm pavor, outros despertam interesse do tipo das sensações que vai ter ali, de adrenalina, etc. Uns têm medo, e a gente tem aquele sobe e desce, aquelas curvas, aqueles loopings, etc. E a gente faz uma analogia que nesse momento a gente está vivendo algo muito parecido. Então você tem picos de sentimentos positivos ou de sensações, depois isso diminui, depois tem curvas, embaralhamentos, túneis escuros, etc. E a gente se pergunta sempre assim,
por exemplo, quando a gente fala de pessoas de recursos humanos que caíram numa situação aí de ter que cuidar dos outros, especialmente, né, em todos os aspectos, quem está cuidando dessas pessoas? Então, essa é a primeira premissa que a gente passa, porque assim, você como profissional de RH, recebe toda a demanda da empresa, recebe a demanda dos colaboradores e você está ali no meio. Só que você não se exime como pessoa também naquela situação, né? Então, se a sua empresa, por exemplo, resolve entrar nesse programa de diminuir 50% da jornada e do trabalho, você tanto está na preparação disso do ponto de vista de trazer isso para a funcionalidade da empresa, como você também vai sofrer a consequência disso. Então, muitas vezes, o profissional do RH, ele está ali no meio do caminho entre as decisões estratégicas e as pessoas e precisa contribuir com isso e acolher todos os problemas que isso pode trazer do ponto de vista das pessoas. E a questão é, o que a gente faz para se cuidar em relação a isso? Como que nós estamos lidando com a nossa vida pessoal, com os nossos sentimentos, com as nossas sensações, e conseguindo trazer isso de uma maneira que a gente consiga separar a vida pessoal e a profissional e a gente não se prejudique, né? Que a gente consiga manter aí um mínimo de equilíbrio na nossa saúde mental. E eu não sei se tem alguém aqui que quer trazer alguma situação ou desafio que passou aí nesse momento, ou tem passado, quiser compartilhar aqui no chat, trazer alguma situação que queira discutir ou trazer para a gente, vai ser bastante interessante, né? Mas o que a gente tem buscado é não trabalhar só no foco da doença ou dos problemas e também no foco do que a gente pode extrair de positivo nesse momento, né? Então, o que a gente tem percebido nesse período? Que duas das coisas mais comuns que a gente tem visto, inclusive que tem chegado muito à clínica também, é a questão da ansiedade e do estresse. Acho que são os dois fatores predominantes assim que a gente tem percebido, né? E aí a gente divide meio que assim, e aí o Thiago pode me ajudar um pouquinho a esse respeito, né? Eu não vou entrar em questões fisiológicas ou neuroquímicas, etc. Eu trabalho mais com o lado mental, assim, digamos, mas a gente tem uma ideia assim, eu sempre trago um exemplo bem de Harvard, assim, super conceituado, que é aqueles, quando eu era criança, tinha aqueles elastiquinhos de prender dinheiro, que não sei se todo mundo aqui conhecia isso, que a gente, aqui na minha cidade chamava de liguinha, né? E criança adorava pôr aquilo no braço, estilingar o coleguinha, etc. Só que se você puxasse muito, aquele elastiquinho tava, né? Então, qual é o exemplo que eu trago? Todos nós somos submetidos a estresse o tempo inteiro, né? Então, se a gente pensar em nós mesmos como aquele elástico, a gente pensa que o estresse está puxando a gente, a força que está esticando. No ambiente natural, quando essa força for retirada, a gente volta para a situação natural, ou seja, a gente recupera o nosso estado natural. Mas quando esse estresse é puxado de muito e o tempo inteiro, uma hora essa borracha se rompe. Então a questão é, em que momento a gente está para perceber a força que está sendo colocada sobre nós e como a gente está conseguindo lidar com ela. Eu estou conseguindo retornar à normalidade após um evento estressor, ou eu estou já no nível de esticamento ali que eu não estou a ponto de quebrar esse elastiquinho. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente discutir nisso é como eu sempre uso como ponto de referência, como eu estou hoje e como eu era 6 meses atrás. Por que isso como ponto de referência? Porque tem aquelas pessoas que sofrem aí de um estresse crônico, que são aquelas pessoas que têm um estresse quase como característica de personalidade, né? Usam até como cartão de visitas, eu sou estressado, então tem aquele carimbo ali. Só que essa pessoa que já era estressada e continua, ela, entre aspas, está dentro daquilo que é a normalidade dela. Mas e a pessoa que não era estressada e agora está? Que se irrita com uma coisa que antes não se irritava, que começa a ter problemas com sono, que começa a ter pensamentos ali de incompetência, de incapacidade, de não estar entregando tanto quanto entregava antes, etc., e que não consegue se livrar desse sentimento no dia a dia, né? Mesmo que não esteja sob uma pressão, ela carrega essa angústia, essa cobrança, essa incapacidade, todos esses sentimentos. Então, acho que o primeiro ponto
é a gente pensar como que a gente está lidando com isso e se isso está tirando a gente daquele estado de normalidade, digamos assim, que a gente tinha. E eu não sei se o Thiago quer trazer alguma coisa do ponto de vista médico em relação a isso, numa outra visão a respeito dessa. E desculpe meu exemplo super simples, mas eu acho que é a forma que eu acho mais clara de trazer aí um pouco Eu, desse... eu acho, eu acho perfeito, Fábio. Às vezes é difícil a gente entender, né? Acho que as pessoas confundem muito o que é ansiedade normal com ansiedade patológica, que a gente chama, né? Então, por exemplo, se você... Vamos dizer que amanhã, hoje é sexta-feira. Segunda-feira você tem uma reunião e você vai fazer uma grande apresentação na segunda, às 9 da manhã. Então, é natural que no domingo você sinta um pouco de ansiedade sobre o que está por vir, né? Só que mesmo você sentindo essa ansiedade, ela não atrapalha a sua rotina normal. Então, você continua comendo aquela pizza de domingo com a família, você continua assistindo o noticiário à noite, você continua interagindo com as pessoas e fazendo suas atividades normais. Apesar de ter ali uma coisinha na sua cabeça, uma ansiedade leve de que no dia seguinte você tem uma grande apresentação para o time todo, né? A gente começa a ver essa transição quando isso atrapalha a vida da pessoa. Então, por exemplo, ela tem uma reunião grande na segunda-feira. Então, sábado, ela já acorda mal, ela já não consegue se alimentar muito bem, não consegue fazer sua rotina normal, já começa a ficar chateada, já começa sensações de medo, de irritação, de mal-estar. Poxa, mas a apresentação é só segunda. Sim, mas a pessoa já começa a ter esses sinais antes do que normalmente uma pessoa sentiria. E isso vai se acumulando, né? Porque a gente tem várias atividades, várias interações durante a semana, só que a pessoa entra num ciclo vicioso. Então, ela nunca mais sai dessa sensação, porque ela sempre está ansiosa para a próxima reunião, para a próxima apresentação. Então, isso causa um mal-estar muito grande, né? Eu acho que vale, Fábio, a gente... eu vi que a Toya colocou aqui, fique à vontade, Toya, seria muito legal se você pudesse compartilhar um pouquinho do que você passou. A gente viu o testemunho aí do balé, que foi super interessante. Se você não sentir à vontade também, fique tranquila, mas você falou que já teve burnout, seria legal se você pudesse falar um pouquinho como é que foi essa experiência sua. Bom dia, pessoal. Posso contar sim. Oi, Toya. Felizmente, o meu quadro ele foi mais simples, né? Agradeço muito o Balê por compartilhar. Assim, é uma situação muito delicada e eu fico realmente sensibilizada porque, ainda que num tom muito mais brando, eu tenho consciência do que foi isso. Eu era bem nova, assim, eu estava no meu último ano da faculdade, e naquela cobrança, né, de entregar o TCC e querer ser efetivada, cara, eu praticamente trabalhava de 6 horas da manhã até 10 horas da noite, assim, porque tinha toda a preocupação com as entregas da faculdade e o trabalho, que eu queria muito ser efetivada, era muito importante para mim naquele momento. E aí eu comecei a ver uma queda de cabelo muito grande, não conseguia dormir absolutamente, assim, era o tempo inteiro num ciclo sem fim de preocupação, de ansiedade, de não conseguir comer e só ficar dedicada às atividades e consciência de que eu estava exausta. E aí, por algum acaso, eu fui fazer um exame de rotina de sangue e deu o nível de cortisol extremamente alterado, assim, foi um negócio que era... Assim, eu, como leiga, olhei assim o referencial e falei assim, cara, isso aqui tá muito estranho, tá muito errado. E aí eu passei, nem lembro exatamente agora com qual médico que foi que eu passei, ele falou, você tá prestes a ter um burnout, assim, no nível de ter que possivelmente ficar internada, né, ter que fazer um acompanhamento um pouco mais próximo. E aí ele me deu uma licença de 2 semanas, que assim, foi, no meu caso, foi o suficiente para eu conseguir, né, parar, entender, assim, tive que ter todo um acompanhamento, né, na época eu tive um acompanhamento com uma psicóloga para me ajudar, até para eu entender qual era a prioridade naquele momento, assim, claro que o trabalho era importante, claro que o TCC era importante, mas assim, essa super preocupação, essa super cobrança era totalmente minha, não era
Assim, em nenhum momento eu tinha deixado de entregar. E eu que estava me cobrando, super cobrando em relação a isso. Então, nesse momento, o fato de eu ter conseguido apenas descansar fisicamente foi super importante, agregado a esse acompanhamento de uma terapia, foi muito importante para entender que, cara, estava tudo bem e que se eu não parasse ali, seria possivelmente poderia desenvolver coisas muito piores, assim. Não, assim, mais graves, né, digamos assim, porque aquilo já era terrível o suficiente. Essa foi um pouquinho da minha história. E não, Obrigado por compartilhar. não recomendo a ninguém, assim, essa hipercobrança. A gente entende o que é priorização, mas quando isso passa, realmente é uma questão psicológica, já não é mais externa, é totalmente interna mesmo. Entendi. Ô, Toy, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, quando você está na sua rotina de trabalho, né, que aprendizados que você aplica no dia a dia para evitar cair naquela espiral de trabalho que você estava, de intensidade, disso te consumir, né? Então, hoje você está no seu dia a dia, que ferramentas você usa para se proteger? Bom, assim, ali eu aprendi muito jovem, né? Ali eu tinha, sei lá, 21 anos. Eu entendi qual era o tamanho do trabalho na minha vida, principalmente. Porque eu fui efetivada e, assim, talvez não precisasse de tanto. E eu passei, né, me graduei da mesma forma. Então, assim, ali, muito jovem, eu entendi qual que era o tamanho que o trabalho deveria ocupar na minha vida. E também passei a entender o que é de fato importante, assim. Então isso foi um aprendizado bem profundo, assim, de tipo, o que é de fato importante no trabalho. Então é você de fato entregar ou o bem-estar e o equilíbrio disso, né? Então ali com a terapia eu também comecei a entender muito isso e consegui observar isso. E hoje eu, principalmente agora que a gente, né, trabalha em casa, em home office e tudo mais, eu tento muito acompanhar muitos horários, assim. Eu estabeleci uma rotina, tento ficar dentro dessa rotina. Lógico que tem dias que a gente se empolga e a gente quer resolver as coisas e a gente meio que sai fazendo, mas eu tento sempre cumprir o horário que eu me propus a trabalhar, que é de 9h30 até 6h30, 7. Paro uma hora para almoçar, não fico no mesmo ambiente. Então, assim, hoje eu estou trabalhando na sala, mas normalmente eu tenho um lugar para trabalhar, um lugar para almoçar. Então, assim, essas coisas são importantes para mim, para diferenciar, né? O que é trabalho, o que é minha casa, o que é rotina. E também tento, durante o dia, não fazer as coisas da minha rotina de casa, até para não ficar nessa confusão toda, né? Trabalho, rotina, lavar louça, lógico que dá, né? Às vezes, num dia muito estressado, eu falo, nesse momento de quarentena, assim, é tão bom, porque, de repente, no meio do dia, você fala, eu vou parar tudo e vou tomar um banho, né? Para você dar uma esfriada na cabeça e organizar. Mas é o que eu mais faço. E tento me desconectar. Depois que eu fecho o computador, não olho mais nada, não olho e-mail, não olho Slack, não olho nada, assim. Muitas vezes até não olho nem o grupo do trabalho, por mais que às vezes a gente vê que tá falando sobre coisas, né, piada, enfim, eu tento não olhar também porque você continua conectado. Então, isso foi uma coisa que foi muito importante para mim, determinar essa rotina. Fábio, você quer colocar algum ponto? Primeiro, Toya, eu acho muito legal quando a gente consegue superar uma situação e falar sobre ela, né? Porque é uma vitória pessoal e também ajuda outros que podem se identificar com aquela situação, né? Quando a gente fala de saúde mental, acho que o primeiro passo e o mais difícil é admitir que a gente está com um problema, porque às vezes parece que a gente está tão dentro daquela bolha, como se aquilo fosse o nosso natural naquele momento, que a gente às vezes não percebe que aquilo está nos fazendo mal, né? E quando a gente percebe, infelizmente, muitas vezes já está num ponto que a gente não consegue mais dar conta sozinho, né? Então aí vem a terapia, outras ajudas, etc. E eu acho que as técnicas que você aprendeu lá atrás e está trazendo agora são coisas super importantes, porque a gente precisa, primeiro, pensar assim, quando a gente fala de burnout, a gente está falando daquela junção do esgotamento emocional, né? Da sensação de esgotamento total que a gente tem,
aliado com certo cinismo, essa palavra fica até um pouco estranha, mas um cinismo no sentido daquela pessoa que se preocupava muito e depois acaba não se preocupando tanto, e com uma autocobrança até no sentido de incompetência, de não dar conta, etc. E se a gente for perceber, essa cobrança, muitas vezes, ela é mais sua do que do outro. Então, muitas vezes, ela é mais interna do que externa. E aí, não dá para ninguém resolver uma coisa que está contigo, que é a sua interpretação da situação. E acho que no seu relato fica muito claro que você chegou no momento, olhou e falou, epa, onde que entra a minha vida pessoal e profissional? Qual é o tempo que eu quero dedicar a cada uma delas? E qual é o melhor a fazer para buscar esse equilíbrio? E isso não quer dizer em nenhum momento que você vá negligenciar a sua vida profissional, mas quer dizer que você, sem vida pessoal, você não tem a profissional, sem saúde mental, você não tem condições de fazer mais nada, né? Então, acho que é muito importante pensar nessas estratégias. E eu acho que hoje, no momento que a gente está, onde a grande maioria da população está em home office, por exemplo, isso é um grande desafio, né? Porque às vezes a distância da sua casa para o seu trabalho é a distância do seu sofá, da cama, para o quartinho ou para o lugar que você arranjou para trabalhar. E é muito mais difícil quebrar esse círculo, né? Então, acho que essa questão da gente estabelecer uma rotina física e mental é extremamente importante, né? Acho que o Thiago pode falar muito melhor do que eu nessas questões corpóreas, né? Nas questões fisiológicas, físicas em si. Mas, assim, se a gente for pensar do ponto de vista de que quando eu trabalhava na empresa, se eu tinha um horário para acordar, tomava um banho antes de ir ao trabalho, ou tomava café, tinha horários de pausa, tinha uma hora de almoço, tinha horário para parar, por que que em casa eu estou bagunçando tudo isso, né? Então, acho que é importante aqui a gente pensar na importância da rotina para a saúde mental. E não é uma rotina no sentido de estabelecimento de regras, de uma coisa chata, mas não, é do tipo, não é saudável eu ficar 8 horas na frente do computador. Então, a cada 1 hora, eu preciso levantar pelo menos uns 5, 10 minutos, que não é perda de produção. Possivelmente, os 50 minutos seguintes, eu vou trabalhar muito melhor do que se eu emendar 3 horas sem conseguir parar um segundo ali para descansar. Mente e corpo. E não esquecer que a gente precisa do básico, a gente precisa de sol. Todos os dias. Então, eu preciso tirar ali no meu dia uma meia horinha para me submeter aí a uma exposição solar dentro do lugar que eu possa, né? Seja na varanda de casa, na sacada, onde quer que seja possível. Eu preciso ter uns horários de alimentação, porque meu corpo precisa disso. Não dá para eu cada dia almoço no horário, cada dia tenho jantar num horário diferente e não tenho horário para dormir, não tenho nada, e depois reclamo que eu estou com problemas para dormir, com insônia, etc. Então, acho que é muito legal quando a gente vê alguém compartilhando a história, especialmente agora nesse momento que vocês já superaram esse problema, isso é muito legal, porque às vezes, quando a pessoa tem alguma questão de saúde mental, parece um túnel que não tem luz no fim, né? Porque é muito simples quando você tem um machucado na mão, por exemplo, e aí você vai passando um remedinho ali, você vai vendo a evolução dele, vai criando uma casquinha, vai cicatrizando, você tá percebendo. E quando tá dentro? Quando ninguém enxerga, e quando a gente mesmo não enxerga, é muito difícil saber o grau de evolução que a gente está tendo, e essa evolução é muito mais longa. Então é muito bom e positivo ouvir de vocês esses relatos de superação dessas situações. Só um adendo também, Fábio. Isso que a Toya tocou num ponto que é muito interessante, né? Principalmente nós que trabalhamos numa rotina de startup. Se você pensa na rotina de startup, né, o crescimento e curva da empresa, ela é como se ela fosse feita para desequilibrar o bem-estar mental de uma pessoa, porque é um crescimento totalmente desproporcional ao que uma outra empresa normal teria. Ela tem como viés esse crescimento acelerado de entrar no mercado, ter uma parcela do mercado de uma forma muito rápida. E isso vai ter um preço no bem-estar mental das pessoas que estão envolvidas. E aí a Toya tocou num ponto, e aí eu queria até que o pessoal colocasse alguns exemplos aqui no bate-papo, quem tiver. Ela colocou na questão do Slack, né? Hoje, existem várias ferramentas de comunicação, hoje a gente usa o Slack, e o Slack, ele tem essa questão de você baixar o aplicativo e receber as notificações, né? Então, todas essas pequenas coisas que a gente acha que não, pô, mas aqui é mais fácil porque eu já vejo aqui, isso acaba gerando uma ansiedade, porque por mais que você está no fim de semana, você está totalmente desligado,
você recebe uma notificação do Slack, a sua cabeça já vai para o trabalho de novo. Você pode nem ler, mas você sabe que é uma ferramenta de trabalho e que ela vai te remeter a essa situação de trabalho. E aí, entrando um pouco mais na parte técnica, né? Quando a gente está num ambiente que acaba gerando algum tipo de estresse, ansiedade, como o trabalho, isso é normal acontecer, isso acaba liberando adrenalina e cortisol, né? Que são hormônios relacionados ao mecanismo de luta e fuga. Então, o que acontece? Quando você está no trabalho, poxa, teu chefe te manda uma mensagem, naturalmente você cria um pouco de ansiedade ou estresse, que é natural e é positivo isso, porque é isso que faz você trabalhar, você estar alerta, você se dedicar mais, isso é saudável, não tem problema. Só que acontece, quando você começa a receber essas notificações fora do horário de trabalho, você vai liberar os mesmos hormônios nesses outros horários. Então, vai fazer com que você entre num ciclo que, em relação à parte hormonal, você nunca sai do trabalho. Você pode se desligar e falar que não está conectado, mas se você está recebendo notificações, você bateu o olho na notificação, o seu cérebro ele não sabe discernir se você está no escritório, se você não está, se é dia de semana. Ele vai liberar adrenalina e cortisol e isso vai afetar a sua saúde mental no longo prazo e física também. Eu acho que é importante, muito legal essa colocação, Thiago, até porque, assim, além disso, eu acho que tem um problema que é a angústia que aquilo te traz também, né? Porque você pode dizer, não vou responder, mas ao mesmo tempo, dependendo do tipo de liderança que você tenha, você sabe que você pode ser penalizado, digamos assim, por não responder aquilo, né? Do tipo, por mais que não seja às vezes sua obrigação trabalhar no fim de semana, às vezes você tem um gestor que não entende, manda aquela mensagem que é uma resposta, e aí na segunda-feira você sabe que você vai ter que lidar com a consequência de não ter respondido também. Então, a gente precisa equilibrar um pouquinho isso. Eu tô vendo que o Lúcio colocou aqui que no caso dele ele tem 0 notificações porque ele não tem nem instalado no celular, né? Eu acho que isso é uma alternativa que eu escolhi para mim também, Lúcio. Eu me identifico com você, porque assim, eu me dedico no momento de trabalho, eu trabalho. Então, assim, não é porque eu estou em home office que eu fico vendo TV, que eu faço outra coisa, etc. Não, eu trabalho como se eu estivesse na empresa. Então, estipulo minhas reuniões, faço tudo ali dentro do período. Então, por que no momento de descanso eu tenho que enfiar trabalho lá no meio? Então, quando chega na sexta-feira, na última reunião, eu falo, gente, obrigado pela semana, boa noite e até segunda-feira. E tem vezes que eu cheguei, que eu precisava descansar mais, que eu desliguei o celular na sexta e liguei na segunda de manhã. Ponto. Até porque eu tenho comigo que, assim, normalmente urgência, porque alguém fez alguma coisa errada no meio do caminho, chega para você resolver. Então, às vezes, não vai mudar muita coisa ali você fazer isso no sábado ou na segunda, que é quando vai começar a semana para todo mundo, né? Acho que é importante a gente também, às vezes, ter esses auto-boicotes, vamos dizer assim, no sentido de que se eu tenho um aplicativo no celular para não usar, então é melhor eu não ter. Pelo menos eu nem sofro com a notificação. Né? Então, buscar mecanismos aí também que a gente se desligue um pouquinho e consiga ter espaço para outras coisas. Senão parece que você emenda como se você trabalhasse 24 horas. Né? Você tá ali, são 9 da noite, sexta-feira, você tá assistindo um filminho com a pipoca, daqui a pouco pisca ali o negócio. Você fez tal relatório, não sei o que é para segunda de manhã, alguma coisa que seja do tipo de cobrança, aí pronto, você já entra naquele ciclo de cobrança, etc. Legal, Fábio. Show de bola. Acho que vale a pena a gente falou bastante sobre burnout, sobre o estresse no trabalho. Acho que seria legal introduzir algum outro tópico dentro desse mundo de saúde mental, que tem tanta coisa para a gente falar, né, em pouco tempo. Mas fica à vontade, Fábio, se você quiser mudar um pouquinho o assunto, colocar uma outra pauta na mesa, acho que é bem interessante, bem relevante. Bacana. Eu acho que assim é importante a gente ir estabelecendo não só o problema o problema em si, mas também as soluções, né? Então, a primeira coisa que eu acho importante da gente pensar é como eu identifico em mim ou no outro sinais de que algo não está funcionando bem. Né? Então, quando a gente pensou aí na ideia do estresse, a gente tem alguns comportamentos que são comuns, né? Então, às vezes essa sensação de incompetência, uma cobrança excessiva, uma irritabilidade maior do que o natural, etc. E a gente tem o fenômeno da ansiedade que muitas vezes caminha ali junto, né? Acaba estando ali pertinho ou trabalha
um pouco próximo. O que eu acho que é importante a gente diferenciar nessas duas coisas? No estresse, no geral, eu sofro como reação a uma força que está sendo aplicada sobre mim agora, né? Então, eu estou estressado porque eu estou atrasado, porque eu tenho muita coisa para fazer, porque eu tenho uma entrega que eu não estou dando conta, porque eu não estou conseguindo separar minha vida pessoal da profissional e tá muita bagunça, etc. Na ansiedade, eu sofro por aquilo que ainda não aconteceu. Então, eu sofro pela antecedência de algo que pode ser real ou pode ser imaginário, pode nem vir a acontecer, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nessas duas situações, porque a gente tem uma possibilidade aí de ambas interferirem na nossa vida, mas não esquecendo que elas existem de uma maneira natural e positiva quando numa dosagem adequada. Então, por exemplo, não sei o Thiago, eu fico um pouco ansioso antes de entrar numa palestra dessa. Você não sabe quem vai estar lá, quem não vai, se vai funcionar a internet, se vai cair, se vai travar, se vai dar tudo certo, etc. Mas depois que a gente engrena, isso passa. É aquela ansiedade positiva como quando você vai fazer uma viagem bacana, quando você tem uma notícia boa que você está esperando, qualquer coisa do tipo. O ruim é quando essa ansiedade começa a me interferir na minha vida, ao ponto de me trazer problemas muitas vezes físicos e emocionais ou cognitivos. E aqui eu acho que a gente chega no aspecto que é geralmente um dos primeiros a ser afetados, que é o sono. Uma das coisas que eu mais tenho ouvido com os meus pacientes e nas palestras é: não estou dormindo bem. Até se as pessoas quiserem colocar aqui no bate-papo como que está o nível de sono dela, se está ok, se teve alguma alteração, alguma coisa, legal para a gente ter um parâmetro desse grupo aqui. Mas a gente percebe que, no caso do estresse ou da ansiedade, a mente não desliga. Então, a hora que deveria ser para dormir, descansar e se preparar para o novo dia, você já está preocupado com o que vai acontecer no outro dia e antecipando aquelas situações. E aí você não consegue dormir porque naturalmente você já está antecipando tudo que vai acontecer e muitas vezes de uma forma negativa. Então acho que um aspecto que é da ansiedade aqui que é complicado da gente lidar é que normalmente não é só a antecipação de uma situação, é a antecipação daquela situação da pior maneira que poderia ser. E muitas vezes isso atinge nosso apetite, seja pelo excesso ou pela falta, atinge a qualidade do sono, atinge muitas vezes o nosso estômago, né? Para muitas pessoas é a primeira área afetada e começar a ter aí dores no estômago, ou aumento para quem tem gastrite, das crises, né? Ou até chegando à úlcera nos casos mais graves. A questão da atenção e da memória que acabam sendo prejudicadas por todos esses fatores fisiológicos e pela própria questão do não conseguir dormir adequadamente. E aí, muitas vezes, a gente entra num looping, que é: não durmo, fico irritado, não consigo me concentrar, não me concentro, não produzo, tem coisa para entregar amanhã, aí me cobro na hora de dormir, não durmo, e a gente fica naquele círculo sem conseguir sair disso. Então, acho que seria importante a gente pensar assim: o que eu posso fazer para me livrar dessas situações ou quebrar esse círculo vicioso? E aí eu acho que o Thiago pode contribuir com a gente com algumas coisas aí nesse sentido. Sem dúvida. A questão do sono é super sensível, né? E antes, eu vou colocar um ponto aqui para vocês que às vezes as pessoas não conhecem, né? Às vezes a pessoa fala assim: olha, mas eu dormi à noite, eu dormi 8 horas. Só que eu continuo com sono durante o dia e parece que eu não dormi quase nada. Isso a gente chama de sono não reparador. O que é isso? Você não conseguiu chegar num estado de sono profundo, que a gente chama de sono REM. Então, você ficou no sono superficial, que é aquele sono que você acorda fácil com qualquer barulho, e o seu corpo não conseguiu relaxar 100%, você não conseguiu se desligar completamente. Então você acorda e continua cansado, e isso vira um ciclo vicioso, né? Então tem pessoas que têm insônia, às vezes não conseguem pegar no sono, mas tem pessoas que até, poxa, mas eu deito e durmo, não tem problema, demora um pouquinho, tal, mas durmo. Só que no outro dia a pessoa não teve a reparação do sono. Então, é importante a gente ter o controle disso, ter a noção do que está acontecendo e procurar ajuda, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas têm receio de procurar um profissional, tanto um psicólogo, um psiquiatra, e vale a pena, né? Acho que muita gente se beneficia.
principalmente agora, no momento de quarentena, que os níveis de ansiedade, insônia, burnout, depressão, eles têm praticamente dobrado entre colaboradores de empresa. Então, a gente tem que ficar muito atento, mas dica para o sono não reparador. Um outro ponto em relação ao consumo de café. Então, a gente sabe que o cafezinho todo mundo gosta, né, Fábio? Você toma muito café, não? Ah, tá na mão, né? O Tá café, aqui, acho que já é o segundo do dia, uma pequena canequinha. o café ele pode causar se você faz um uso exagerado do café, que ultrapassa ali 500, 600 miligramas de cafeína por dia, você pode afetar seu sono lá na frente. Olha lá. E aí, quando você chega à noite, você não consegue dormir. Aí você acorda cansado. Quando você acorda cansado, o que você vai fazer? Café de Tomar novo. café. Então, é um ciclo vicioso. Então, tomar cuidado para tentar evitar tomar café em excesso durante o dia. Isso vai afetar a sua saúde à noite. Tem um ritual para sono, né? Eu recomendo muito para os meus pacientes que eles tenham um ritual. Então, dormir não é assim, você está todo ligado aqui, está no computador ao mesmo tempo vendo Netflix, de repente você desliga tudo, deita e espera que vai dormir direto. Não adianta, né? O ideal é você evitar se alimentar de 2 a 3 horas antes. Então, no ideal, você não comer e dormir. Você ter um ambiente, à medida que assim como a tela do celular, quando vai ficando à noite, ela também muda a intensidade do brilho, você tem que fazer com que o seu ambiente, no período da noite, quando estiver próximo de dormir, também siga essa linha. Então, tudo isso contribui para você ter uma noite de sono melhor. Parece que a Osh tem uma pergunta, né? Quer abrir Oi, o tenho. microfone, Osh? Tudo Manda bom? bala. Abri aqui. Tudo bom, gente? Obrigada, Fábio. Obrigada, Ti, Obrigado a pelo você. papo. Acho que uma das coisas que eu sempre reflito, e talvez também deva ser uma das grandes reflexões do RH que cuida da cultura e das pessoas da empresa, é esse balanço entre deixar as pessoas, né, decidirem de uma forma individual como elas querem trabalhar, né, e o que elas querem fazer do tempo delas, mas ao mesmo tempo trazer um pouco dessa consciência de, gente, não trabalhe de final de semana, não precisa responder e-mail às 10 da noite. Acho que tem muito a ver com a liderança, né? Na verdade, com como você faz o exemplo disso. Mas como um RH, por exemplo, como um RH ele pode ajudar os líderes a ter esse tipo de conversa com os seus times, sem parecer que você está fazendo um micromanagement, né? Não quero impor nada para ninguém, mas ao mesmo tempo é uma preocupação genuína com a saúde das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, você quer dar liberdade para as pessoas decidirem como elas querem trabalhar, o que elas querem fazer e por aí vai, né? Então, fica muito esse pensamento bem dúbio aí. Então, acho que o vídeo de vocês pode ser legal. É uma pergunta super inteligente, assim, e um caso muito comum de acontecer. Para mim, está muito ligado, primeiro, à cultura da empresa. Então, qual é a cultura que essa empresa estabelece do ponto de vista de trabalho? Porque tem empresas que as pessoas têm orgulho de dizer que elas trabalham demais, que elas trabalham até de madrugada, que elas trabalham em finais de semana, e acham isso natural, vamos dizer assim, né? E muitas vezes, se a pessoa não se adequa àquilo, ela acaba sendo expelida do grupo, ou muitas vezes por questões de necessidade, acaba se sobrecarregando para se adequar àquilo. Então, acho que a primeira questão é a gente estabelecer uma política de saúde mental na empresa e até de saúde de uma forma geral, vamos usar a definição aí que a gente tem da saúde em todos os aspectos, né? Que conscientize todas as pessoas do quanto esse ambiente pode ser prejudicial para todos, inclusive para a liderança. Então, acho que para a gente sair dessa questão de microgerenciamento até, talvez o passo principal que eu vejo do RH seria como que ele pode fazer as pessoas se conscientizarem de que aquilo que ele pode estar achando natural não necessariamente é produtivo ou benéfico, inclusive pode trazer um ônus para o RH lá na frente, com afastamentos, com demissões, com pessoas adoentadas, etc. Então, acho que estabelecer um programa de saúde, onde você trabalha, às vezes, com palestras, com informativos, com vídeos, com disseminação mesmo da cultura de saúde de uma forma geral, é bastante importante para que não fique algo pessoal, digamos, com um líder em específico, alguma coisa, mas para que as pessoas entrem mesmo nessa prática, né?
E uma outra coisa é que começa pelo exemplo, né? Então eu já vi empresa também que assim, o CEO estabelece um programa de saúde, vende uma ideia super bonita de todo mundo se cuidar e não cobrar dos outros fora do horário, e ele faz isso com os próprios liderados dele, que por sua vez acabam fazendo com os outros. Então, é entrar numa situação que seja praticado aquilo que a gente defende, e por isso que eu acho que é uma questão cultural também, que começa na cultura, nos valores que a empresa tem e como ela traz eles ali para a realidade. Com certeza, Fábio. E pegando esse gancho do que a Ashley colocou, é importante a liderança entender, porque isso não é uma coisa que o RH ou os gestores têm que ter sozinhos, né? Ninguém nasce sabendo como orientar as pessoas sobre rotina de trabalho e saúde mental, né? Então, a gente da Pipo aqui tá para ajudar a Vitude também, em colaboração, a como abordar isso dentro da empresa, né? Porque você, ao mesmo tempo que você quer que as pessoas tenham uma rotina saudável, você não quer que elas também não tem uma flexibilidade de ajudar um pouco mais aqui ou ali em um momento que seja necessário para a empresa. Então, eu acho que é um trabalho que tem que ser construído, não é uma coisa da noite, não é um e-mail que vai resolver isso, né? É um trabalho em construção, orientando os gestores como abordar isso, essa questão de rotina de trabalho, horário de trabalho, bem-estar mental das pessoas, os gestores dando exemplo também, né? Então, por exemplo, gestores que domingo à noite já começam a disparar algumas coisinhas para preparar para segunda-feira. Então, assim, às vezes o gestor está ali, ele acha que eu estou mandando aqui, o pessoal abre na segunda. Só que como gestor, a pessoa que está no seu time, ela quer fazer o melhor trabalho possível. Então, ela vai ver domingo à noite, se bobear, ela vai responder domingo à noite, porque ela não quer deixar na mão o gestor, né? Então, é importante a gente ter essa rotina. Uma das coisas que a gente faz na Pipo também são momentos de integração, happy hour, que ajuda a criar também quebrar um pouco o gelo e fazer com que a comunicação fique mais fluida, mais fácil, que as pessoas entendam as necessidades do outro lado. Pessoas que têm família em casa, como você, eu acho. Então, as pessoas têm que entender as diferentes necessidades, né? Então, tem pessoas que cuidam de familiares idosos. Então, tem todo um quebra-cabeça ali para o gestor entender a individualidade de cada um, ver como adaptar, mas, ao mesmo tempo, mantendo uma produtividade boa para a empresa. Mas é um desafio e é um trabalho de construção. As pessoas têm uma tendência a achar que trabalhar muito é trabalhar bem, né? Parece que tem uma coisa assim, quanto mais horas de trabalho, mais importante eu sou para a empresa, ou algo do tipo. E às vezes é o contrário, é por uma falta de gerenciamento do tempo ou de tarefas que as pessoas acabam tendo cargas muito além do que precisavam, se soubessem se organizar melhor ou direcionar de uma forma mais positiva, né? Então acho que a gente precisa quebrar esses paradigmas do tipo, o melhor funcionário é aquele que trabalha 10 horas por dia ou no final de semana, etc. E às vezes ele faz isso porque ele produz menos do que aquele que consegue fazer a mesma coisa dentro do seu horário e que não precisa disso, mas muitas vezes é julgado porque não está se dedicando tanto, digamos assim, né? E acho que algumas coisas que eu tenho percebido, Thiago e a todos nesse momento, com as palestras que a gente tem feito com as empresas, é o quanto é importante para as pessoas terem um espaço de fala nesse momento. Então, assim, a gente chegou a fazer umas lives esse mês, acho que foram quase 40 apresentações sobre todos os temas possíveis, e a gente teve empresas que a gente, em uma hora, teve 96 perguntas, assim. Então, as pessoas precisavam muito perguntar, tirar dúvida, falar. Ao ponto que algumas empresas a gente foi para fazer uma palestra, virou uma sequência de 5, ou semanal, ou etc., do quanto eles perceberam que as pessoas tinham necessidade de tirar dúvidas e de serem ouvidas mesmo, de compartilhar o que elas sentem. Então, acho que esse espaço de dar voz para todos poderem se expressar também é um espaço bastante importante, né? Se a gente pegar uma situação como essa que nós estamos aqui, a gente transferir isso para uma empresa que tem colaboradores dos mais diversos níveis, nem sempre as pessoas têm um acesso à informação ou entendimento de problemas que às vezes a gente desse grupo aqui tem, né? Então, a gente percebe a quantidade de dúvidas que elas têm e a quantidade de problemas que isso acarreta. Eu fiz um trabalho com uma rede de farmácias
nacional esses tempos, e eu percebi o quanto as pessoas que estão ali no balcão, por exemplo, estavam se automedicando para questões de sono, de dores de cabeça, etc., sem buscar ajuda, porque tinha ali ao alcance deles alguma coisa para, entre aspas, se livrar daquele problema, né? Então, acho que é super importante a gente pensar também que ações que a gente pode fazer que estejam na nossa mão e que favoreçam aí um ambiente mais saudável. E eu acho que a comunicação é a primeira delas. Buscar uma forma de chegar a essas pessoas e de dar voz a ela que funcione para o público que você tem ali. E cada público vai funcionar de uma maneira diferente, né? Acho que essa é uma ideia. Mas muitas vezes o fato da empresa mostrar essa preocupação e dar essa abertura já traz para a pessoa, para o colaborador, uma segurança de que a empresa se preocupa com ele, muito além do apenas profissional, mas para o lado pessoal e com a saúde dele também, né? Legal, Fábio. Ô, Fábio, acho que seria legal agora que a gente abordou vários assuntos, né, dentro de saúde mental. Acho que seria legal você falar um pouquinho sobre o trabalho da Vitude, né, da plataforma, como é que funciona no dia a dia para empresas, como é que as empresas podem se beneficiar desse tipo de serviço. E aí eu também vou falar um pouco legal. Você já deixou até o site aqui no bate-papo. Quem tiver interesse já pode pegar ali e entrar. E aí, em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre como a Pipo está inserida nesse contexto e como que a gente pode ajudar os RHs a controlarem não só a questão de plano de saúde, que hoje é o que a gente é nosso carro-chefe, mas também outras iniciativas em saúde, como iniciativas de saúde mental. Bacana. A Vitude nasceu de um problema pessoal da founder, né, que atualmente é a nossa CEO. Então, ela teve depressão alguns anos atrás e ela teve toda uma dificuldade de encontrar um psicólogo. Eu não sei onde cada um mora aqui, as cidades, etc. Mas, por exemplo, em São Paulo, às vezes você marca uma terapia que tem 50 minutos, você demora 1 hora para chegar ao consultório, 1 hora para voltar para sua casa, que acaba sendo uma sessão de terapia de 3 horas ali, o tempo envolvido, né? E aí ela percebeu que esse era um problema que muitas pessoas tinham, dessa questão da dificuldade de deslocamento, ou mesmo do encontro do psicólogo. Então, a Vitude é uma plataforma que nasce da necessidade de encontro desse público, do profissional da psicologia versus as pessoas que buscam terapia, né? Então, o nosso início se deu por meio dessa questão. Nós temos os psicólogos fazem parte da plataforma, eles têm lá o histórico de atendimento, eles têm a linha que eles atendem, as agendas, que pode ser tanto físico quanto presencial, online quanto presencial, e você pode entrar lá e buscar seu psicólogo por inúmeros filtros que você encontra, ou contar com a ajuda da equipe para uma indicação de um psicólogo, dependendo da sua necessidade, né? E aí, para muito além da questão do conectar psicólogos e pacientes, a gente começou a fazer trabalho com empresas que buscam trazer um programa de saúde mental para a sua população, né, para os seus colaboradores. Então, a gente trabalha com a ideia de terapia como benefício, né? Se eu posso fornecer um Gympass, se eu posso fornecer um ticket, uma alimentação, se eu posso fornecer um convênio, por que eu não posso oferecer também a saúde mental como um benefício ao colaborador? Então, acho que esse é um dos fatores principais do nosso trabalho com organizações, né? E nesse trabalho envolve, na maioria das vezes, uma questão conjunta que é a oferta do serviço de terapia da plataforma com um acompanhamento da saúde mental desse colaborador. E como que a gente faz isso? Por meio de palestras mensais, de eventos, de uma série de coisas que nos permitem uma proximidade com esses colaboradores, né? Nesse período de pandemia, por exemplo, o que nós temos feito é trabalhado muito em cima da questão de como lidar com a família e filhos no período da quarentena, com as questões de ansiedade, depressão, estresse, etc., mas não trazendo foco para a doença e sim para a saúde. Então, a ideia principal e primordial da Vitude no ambiente corporativo é que soluções nós podemos oferecer
que contribuam para a saúde dos seus colaboradores, né? E isso se dá por inúmeros caminhos. Muitas empresas começam, por exemplo, com levantamentos de dados sobre ansiedade ou depressão ou estresse, e a partir daquilo a gente faz uma apresentação para a empresa de qual é o nível de saúde mental dos colaboradores. A gente trabalha com essas palestras que às vezes acabam sendo parte de um programa de saúde que a empresa já desenvolve e aí traz mais no âmbito da saúde mental. E também com processos de assessment, né? Então a gente tem trabalhado muito, especialmente com líderes, sobre uma avaliação pessoal desse líder, uma devolutiva para ele de suas características e de como ele pode empregar essas características para um melhor desempenho e uma melhor atuação na liderança, né? Então a gente tem várias frentes diferentes aí de atuação que envolvem como foco principal a saúde mental, seja do colaborador em específico, seja da empresa como um todo, e treinamentos, palestras ou desenvolvimento de lideranças ou de habilidades, né, como inteligência emocional, etc., em programas que sempre pensem no bem-estar dessa pessoa e no quanto isso vai contribuir para o todo. Acho que, em síntese, assim, essa é a nossa ideia principal. Legal. Ô, Fábio, você pode compartilhar com a gente algum caso de algum indivíduo que às vezes não sabia o que estava acontecendo, não tinha nem noção que tinha um transtorno ali de saúde mental, que vocês detectaram nessas palestras, acabou fazendo um acompanhamento com vocês, um tratamento e hoje um case aí, um case interessante que vocês têm nas empresas. Vocês que estão com em grandes empresas aí, né, devem acompanhar muitos casos parecidos. Nós temos clientes grandes, a gente tem a Raia Drogasil, tem o Boticário, tem uma série de clientes aí, muitas startups também fazem parte do portfólio. Acho que ao invés de te trazer um caso individual, vou te trazer um caso coletivo até. Dois exemplos. Nós fomos fazer uma palestra numa empresa cujo tema que eles propuseram para nós foi ansiedade, né? E aí nós começamos o tema, ali geralmente a gente faz uma introdução para trazer aquele tema e as pessoas começarem a ter repertório para perguntas, e veio uma primeira pergunta 5 minutos depois, assim, do tipo, como que eu faço para lidar com a ansiedade do meu filho que não consegue ficar trancado em casa e tá nervoso, etc. A partir daquilo, surgiram só perguntas sobre filhos e sobre filhos adolescentes. E preocupações ali com o filho que está trancado no quarto e não quer interagir, o outro que joga a culpa no pai que está acabando com o namoro dele porque não deixa ele sair para encontrar a namorada, o outro que está irritado e agressivo demais, o outro que não sai do videogame, etc. Então, o que a empresa percebeu naquele momento? Que ela estipulou por si mesma que a ansiedade era um problema para aquela população, mas o maior problema ali estava sendo as relações familiares e como as pessoas estavam lidando com essas relações, ao ponto de que nós fizemos uma outra palestra a partir dessa, dedicada à adolescência e ao entendimento das mudanças de fase dessa vida e etc. E aí, um tempo depois, a gente teve 2 pais que trouxeram para a gente que eles buscaram terapia e levaram os filhos ali de 17, 18 anos também, e o relato de quanto isso tinha ajudado e modificado a relação familiar. Um dos pais, inclusive, trouxe um meia-culpa, porque foi, nesse caso, era até o contrário, era um pai cujo filho já fazia terapia, e ele tinha muitos ciúmes do psicólogo, porque o filho dizia o quanto ele conversava com o psicólogo, o quanto o psicólogo ouvia ele, o quanto o psicólogo tratava ele bem, não julgava, etc. E esse pai se sentia cada vez mais isolado. E aí na palestra eu até trouxe que talvez quem precisasse da terapia fosse ele, mais do que o filho. E 1 mês, 2 depois ele veio agradecer pra gente que ele estava tão focado em culpar o psicólogo do problema que ele tinha, que ele não tinha percebido que era ele que precisava da terapia para aprender a lidar, inclusive, com essa questão do filho. Então, a gente tem exemplos, assim, de mudanças da terapia, tanto para a visão da empresa, no sentido da saúde mental coletiva, quanto para pessoas que participam dessas atividades e veem ali as suas necessidades, né? E acho que um segundo caso, sem me estender muito aqui, mas que foi super até assustador para a gente, foi um caso de uma empresa que a gente começou a ter muitas perguntas das pessoas e de uma forma até interessante, porque as pessoas se expuseram, algumas delas falaram mesmo ali com vídeo e tudo,
e surgiram questões como automutilação, como desmaios. Chegou a vir à tona que 2 pessoas tinham tido uma crise de ansiedade dentro do ambiente de trabalho, e as pessoas vieram com perguntas do como se preparar para ajudar alguém que está tendo uma crise de ansiedade, etc. E a empresa percebeu que estava com um problema grande ali de saúde que estava acontecendo e que não tinha chegado ao RH com aquela intensidade, né? E já era no nível bem complicado, ao ponto de eles terem tido esse relato de 2 pessoas que tiveram uma crise de ansiedade no meio de um atendimento, que era uma empresa de telemarketing, né? E o quanto as outras pessoas estavam assustadas com medo de desenvolver o mesmo tipo de problema. Então, por meio da palestra, da conversa, a gente identificou isso e criou um programa de saúde mental para essa empresa. Então, acho que a gente pensa que, às vezes, uma pequena conversa ali com um relato e com as coisas que aquilo abre, dá espaço para a gente pensar na empresa de uma forma muito maior, no individual e no coletivo, né? Legal, Fábio. Não, super interessante. Acho que o trabalho que a Vitude tem feito nas empresas tem um impacto muito grande, né? Então, não só no cuidado da saúde mental, né, mas principalmente próximo aos CFOs, né? Porque tem um impacto financeiro. Quando você cuida bem da saúde mental da sua população, você vai ver no longo prazo um aumento da produtividade, porque as pessoas se sentem melhor, se sentem mais à vontade. Então, a gente viu aqui hoje 2 casos, né, que compartilharam com a gente, tanto o Balê quanto a Toia, que quando não existe um controle, um acompanhamento, isso gera um afastamento, a pessoa fica afastada e esse afastamento a gente não sabe quanto tempo vai durar, né? E isso pode ter um impacto grande para a empresa. Então, até em questões financeiras, né, RHs que estão preocupados com a saúde, com a produtividade, saúde financeira da empresa, isso é muito relevante. Só falando rapidamente também aqui, eu vou falar um pouco sobre o papel que a Pipo tem nesse cenário, e aí no final a gente abre um pouquinho para mais perguntas, que eu imagino que devem ter algumas outras perguntas aqui que até ficaram para trás no bate-papo. Mas a Pipo, ela é uma plataforma e ela coordena todos esses benefícios, né? Então, assim como plugar você RH com a Vitude, a gente pode plugar com outros parceiros que têm ações como telemedicina, fitness, a gente centraliza tudo isso dentro de uma plataforma. Então, fica fácil para o RH gerenciar, para fazer inclusões, exclusões, ativações, e também um time de saúde dedicado, né? Então, a gente faz esse rastreio de saúde mental na empresa, e a gente consegue identificar quais as pessoas que se beneficiam, por exemplo, de estarem conectadas com a Vitude. E aí começar esse trabalho com o Fábio, de ter acesso a essa plataforma, né? Então, quem tiver interesse aqui de RH pode deixar aqui um contato, a gente deixa aqui também, vou deixar o nosso portal da Pipo para quem tiver interesse, e podem entrar em contato com a gente fica à disposição para conversar. Mandem aí, boa, Fábio, é isso mesmo. Podem mandar outras perguntas, se vocês tiverem, a gente tem aí mais uns 10 minutinhos, então podem mandar perguntas sobre o que vocês já sentiram ou algum colega sentiu, alguma dúvida sobre o seu próprio bem-estar, né? Às vezes a gente sabe que às vezes não é muito claro, né? Qual é o limite entre o que é uma ansiedade saudável versus a patológica? Então fiquem à vontade para mandar dúvidas aqui. Enquanto isso eu vou deixar nossos canais de contato da Pipo. E, Fábio, se você quiser também colocar algum outro ponto aí, fica à vontade também. Eu acho que esse limite entre normalidade, embora eu não goste dessa palavra, versus patologia, é bem complicado da gente identificar, mas bastante importante da gente pensar a respeito, né? Eu sempre trago assim, se você percebe mudança de comportamento em uma pessoa ao ponto de que aquilo está trazendo prejuízos para ela, e por prejuízos aqui eu chamo, você percebe que as relações pessoais dela estão sendo afetadas, ou o trabalho, ou se a gente for pensar diretamente na organização, aquela pessoa que sempre entregou muito e agora não está fazendo o nível de entrega que ela costumava ter, ou que ela era uma pessoa tranquila e agora anda muito irritada, ou que era uma pessoa que se mostrava super dedicada e agora parece não ter mais interesse pelo trabalho, ou aquela pessoa que você percebe que há muito tempo não abre a câmera numa conversa, quando a gente faz as reuniões hoje aí para quem está usando o meio online, não tem se exposto tanto e geralmente era uma pessoa participativa, etc. É importante a gente tentar pensar, será que algo está acontecendo com essa pessoa para todas essas mudanças de comportamento
relacionamento estarem sendo visíveis, né? E ao mesmo tempo eu acho que isso vale para o espelho também, né? Quando eu penso em mim, eu sou a mesma pessoa que eu costumo ser, ou estou percebendo que eu comecei a mudar muitas coisas, né? Coisas que eu acho que é importante da gente pensar é assim, a gente precisa ter equilíbrio em tudo na vida, mas a gente não precisa ser rígido com isso também, né? Não é porque o Thiago corre 10 quilômetros todo dia de manhã e aquilo é bom para ele que isso vai ser bom para mim. Às vezes, para mim, enquanto ele está correndo a 10 quilômetros das 5 às 6 da manhã, a melhor coisa que eu posso fazer é dormir, porque nesse horário eu estou cansado e meu corpo precisa de descanso. Só que pode ser que o que eu faço caminhando ao sol na hora do almoço, ou um livro que eu leio, ou uma série que eu assisto, ou alguma atividade que eu consigo fazer diferente, me traga tanto prazer quanto correr traz para o Thiago. Então, acho que é importante a gente buscar, nesse momento, mais do que tudo, fontes de prazer, né? Quanto tempo do meu dia eu dedico a mim e quanto tempo desse dedicar a mim eu estou fazendo coisas que realmente eu gosto, que realmente são saudáveis, que realmente são prazerosas e me fazem bem. É, e não entrar naquela vibe que a gente vê acontecer muito em empresas, eu tenho percebido muito isso entre os funcionários, é uma coisa que sempre vem à tona nas rodas de conversa, que é a competição pela comparação. Porque eu vejo o Instagram de fulano, ele tá comendo só coisa saudável, ele faz academia, ele faz isso, e eu não faço nada disso e eu me cobro porque eu não faço nada daquilo. Então, eu acho que é importante também, às vezes, a gente trabalhar com como as pessoas têm, muitas vezes, um senso de comparação e se sentem mal se comparando aos outros, mas ainda assim o fazem como se fosse se eles estivessem errados e não ser como os outros são, né? Acho que esse é um ponto importante da gente pensar também a respeito. E acho que a gente não pode esquecer que quem não está bem não consegue cuidar de ninguém. Então, esse acho que é o primeiro ponto. Antes de ouvir o outro, eu preciso me ouvir. Antes de me preocupar em cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. E não esquecer que esse cuidar de mim envolve aí o físico, mas também o mental. Acho que nos relatos que a gente trouxe aqui mesmo, que a gente viu aí da Toia, do balé, a gente tem esse exemplo do quanto de prejuízo eles tiveram na vida pessoal por conta de situações que foram acumulando, que foram gerando ali todo um desgaste, etc. E fora o tempo que eles demoraram para se recuperar disso. Então, quando eu trago aqui que saúde não é custo, é investimento, é justamente nisso. Será que daqui para frente, com tudo que todo mundo está passando, a gente não vai ter um agravo do estado de saúde mental das pessoas e a gente não precisa trabalhar nisso previamente, não posteriormente? A gente está falando do país mais ansioso do mundo, com quase 10% da população, isso pré-pandemia, eu nem sei como está agora. A gente está falando do país com índices de estresse e de depressão enormes também, em alguns deles a gente é o que mais tem números na América Latina, então não é um país que já tem um histórico positivo do ponto de vista de saúde mental. Se a gente não olhar para isso agora, considerando todas as situações que a gente está vivenciando, talvez o remediar seja muito mais caro do que o cuidar preventivamente. Acho que essa é a minha visão no geral. Legal, Fábio. Poxa, show de bola. Acho que hoje o papo rendeu bastante, né? A gente abordou desde assuntos sobre ansiedade, burnout, um pouco de depressão também. E fica a porta aberta, né, Fábio? Quem tiver outras dúvidas pode entrar em contato com a gente. Então, tanto via canal da Vitude quanto canal da People. A gente tem essa parceria com a Vitude e consegue conectar os nossos clientes e empresas a terem esse benefício, principalmente com um formato que funciona muito bem, que é o subsídio das consultas, né, Fábio? No qual a empresa subsidia uma parte das consultas e o colaborador consegue ter esse incentivo a mais para fazer o seu acompanhamento, o seu tratamento. Então, queria agradecer todo mundo que esteve presente hoje, o Balê pelo seu testemunho, também a Toia. A gente sabe que não é fácil falar sobre saúde mental, não é fácil tocar nesse assunto, né? Principalmente vocês que passaram por isso num período relativamente próximo, mas queria agradecer vocês e agradecer você, Fábio, pela contribuição. Acho que muitos insights hoje, muita coisa para pensar, e vamos marcar mais um para a gente poder depois dar continuidade. Acho que foi muito válido e interessante aí.
Da minha parte, eu agradeço, Thiago, a você, a todos. Peço desculpa pelo pequeno probleminha ali no começo, mas essa tecnologia aí, a gente fica à mercê dela. E minha internet essa semana tá meio depressiva, né? Na verdade, ela tá bipolar. Tem dia que ela tá ótima, tem dia que ela tá péssima, e aí junta tudo isso, mas é um pouco complicado. Mas da minha parte foi super prazeroso falar sobre isso. Eu acho de extrema importância. Tem meus contatos aí, se alguém quiser tirar qualquer dúvida, falar qualquer coisa, e agradeço muito pela oportunidade aí de estar aqui, que foi bem prazeroso para mim começar a sexta-feira desse jeito, assim. É isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Tchau, tchau.